Pedir a você que pusesse as mãos aqui sobre o nosso irmão Oséias, ele que vai nos trazer a palavra, ele que vai nos trazer a pregação, para que Deus possa usar ele nessa noite, para que Deus possa, através dele, trazer a tua palavra. Vem, Senhor Jesus, sobre o nosso irmão Oséias. Usa, Senhor Jesus, o nosso irmão, traz para nós a tua palavra, que ele seja um portal da tua graça, que ele seja o portal da tua bênção, meu Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria estar aqui no Só por Ti, Jesus, essa trajetória de cada ano de graças, lutas e vitórias. Bem-vindo você que acompanha pela live, você que está também aqui na igreja, você que vai ouvir depois também a gravação desse momento de oração, de pregação. E o tema da nossa pregação é como manter a fé em tempos de provação. Vamos usar como base Lucas 1, versículo 45. Lucas capítulo 1, versículo 45. Bem-aventurada a que acreditou, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Bem-aventurada a que acreditou, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para alimentar a nossa fé, a gente tem que entender que Deus, Ele é o feliz e a própria felicidade. E Deus, sendo feliz em plenitude, na sua perfeição, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele não precisa de nós. Diga para o seu irmão, Deus não precisa de você. Porque às vezes nós nos achamos muita coisa, né? Aí já começa errado por aí, o nosso orgulho. A palavra de Deus fala que Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Por que Deus resiste aos soberbos? Porque o soberbo, ele se acha capaz de fazer tudo. Ele se acha onipotente, ele se acha onipresente, ele se acha onisciente. E toda vez que Deus vai dar algo para ele, ele não quer receber, porque ele já se basta. Então, mesmo que Deus dê algo ao soberbo, e de fato Deus dá, só que ele não reconhece. E não reconhecendo, ele joga as graças de Deus fora. Mas é muito fácil pensar no soberbo lá na outra comunidade. É muito fácil pensar o soberbo lá na casa do vizinho. Mas é muito difícil nós nos reconhecermos soberbos. É muito difícil quem é da liturgia reconhecer que é soberbo. Acha que é o ministério de música. O ministério de música acha que é a catequese. A catequese acha que é um outro grupo e por aí vai. Ou seja, sempre o outro é soberbo, sempre o outro é invejoso, sempre o outro é alguma coisa. Esse é um grande engano. Mas a postura humilde é uma postura de fé. Porque a humildade nos dá a graça de nos abandonar nas mãos de Deus. Quando? Sempre. Nas provações. Antes mesmo de eu chegar aqui, um rapaz me perguntou, rapaz não, senhor já casado, sobre a questão do sofrimento. O sofrimento, ele é sempre questionado por nós. Por que alguém que é bom sofre, né? Se a gente tivesse de olhos abertos e olhasse a imagem de Jesus,
a gente não teria coragem de perguntar isso, né? Mas a gente, quando pergunta assim, por que o bom sofre? Geralmente nós pensamos em quem? Em nós. Eu sou bom. Por que eu sofro? Por que eu mereço sofrer isso? O que eu fiz? Então, essa pergunta, ela já é o quê? Soberba. Ela não é humilde. E olha o grande modelo de humildade, a Santíssima Virgem Maria. Aqui é Santa Isabel que fala para Nossa Senhora, nossa querida Santa Mãe de Deus. Bem-aventurada a que acreditou, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Ou seja, as promessas do Senhor acontecem na nossa vida à medida que eu creio. Ou seja, Pedro, ele andou sobre as águas. Todo mundo se admira de Pedro ter afundado. Ninguém se admira de Pedro ter andado sobre as águas, né? Ele não teve fé. Não, ele teve. Ele não se manteve na fé. Entenderam? Ele não se manteve. E quando é que nós vamos nos manter na fé, mesmo com provações? Olhando para o Senhor. Quando é que Pedro afunda? É quando ele começa a olhar para o vento que está sacudindo o mar. É quando ele tira o olhar do Senhor. Quando é que nós nos revoltamos contra a vida, contra todo mundo? É quando nós tiramos o olhar do Senhor. E nós começamos a procurar culpados pelo nosso sofrimento. Culpado é o meu marido, é a minha esposa, é meu filho, é o meu patrão. A gente procura sempre culpados. A gente carimba, não. Esse é culpado. Essa é culpada. Esses são culpados. Se esses não existissem, eu era feliz. Diga assim: Senhor, tira a cegueira do meu coração, que eu não viva refém da minha soberba, mas assim, como a vossa mãe e minha mãe, eu aprendo a ser humilde, a ser uma pessoa de fé. Aí quais são as posturas de manter a nossa fé? Qual é a postura de olhar para o Senhor? Porque às vezes fica muito abstrato, né? Olhar para o Senhor, olhar para o Senhor. Mas o que é olhar para o Senhor? Pergunta ao seu irmão, o que é olhar para o Senhor? Porque às vezes quando a gente não fala o nome das coisas, a gente sai assim, olha, falou legal, mas o que é mesmo, hein? Tem que ser bom, ser honesto. Às vezes a gente fala coisas muito abstratas, né? Por exemplo, quando você para ler a Escritura, rezar com ela, você está olhando para o Senhor? Sim ou não? Sim. Quando você se confessa, você está olhando para o Senhor? Quando você estuda e medita a vida dos santos, você está olhando para o Senhor? Quando você comunga, você está olhando para o Senhor? Quando você dá esmola, você está olhando para o Senhor? Quando você faz jejum, você está olhando para o Senhor? Quando você perdoa, você está olhando para o Senhor? Quando você fofoca, você está olhando para o Senhor? Está batendo nele, olhando e batendo. Tome, né? Vou acabar contigo, né? Quando você se entrega ao teu vício, quando eu me entrego ao meu vício, eu estou olhando para o Senhor? Sim. Olhando mais para esbofeteá-lo, pisá-lo, maltratá-lo. O nosso olhar para o Senhor é um olhar de quê? De fé. Então se mantém de pé. E esse manter a fé não é manter assim não, tipo assim, fulano está se mantendo vivo, está sobrevivendo. É um estado vegetativo, está tipo ligado nos aparelhos, enquanto não desligar, ele está ali vegetando. Se manter não é desse jeito. Se manter quer dizer o quê? Crescer, superar, se alargar na fé, entenderam? Esse manter não é apenas suportar as provações, é crescer diante delas. Por exemplo, a gente pergunta, por que nós somos tentados? Vocês são tentados, sim ou não?
Você que me acompanha em casa, você é tentado ou não? Responderam por vocês, viu, gente? E a gente se pergunta, por que a tentação? Por que Deus permite o demônio nos tentar? O Senhor tem poder para fazer com que o inimigo não nos tente, sim ou não? Sim. Então existe um mistério na tentação. Nós rezamos o que no Pai Nosso, no final? Não nos deixeis... Mas a gente não pede para não ser tentado. Senhor, que eu não seja tentado. Não. Não nos deixeis cair em tentação. Em outras traduções fala que eu não seja conduzido pelo tentador. Que o demônio não conduza a minha vida. Porque quando eu caio na tentação, quem está conduzindo a minha vida? O demônio. Nós temos muito medo de ser possuído pelo demônio. E é para ter medo mesmo. E tem várias coisas que alguém pode ser possuído pelo demônio. Uma pessoa muito santa pode ser? Pode. Mas é muito raro. Deus pode permitir, mas isso é muito raro. Alguém que reza, comunga, confessa, Deus pode permitir. Como teve santos que já foram possuídos por permissão de Deus. Não por culpa deles, mas porque Deus tinha um mistério para realizar. Mas a gente tem medo de uma pessoa que está manifestada com o demônio. Quem tem medo, levanta a mão. Vocês têm medo até de assistir filme, imagina uma pessoa possuída ao vivo, né? Desde me enrolar, né? Tem tanto medo que você não escuta ninguém na família dizer assim, ó. Tem alguém aqui com manifestação diferente, eu não vou chamar ninguém, eu vou rezar e vai embora. Não. Mexe a cidade todinha atrás de alguém, é ou não é? Aí chama o macumbeiro, o feiticeiro, o curandeiro, o pastor, o padre, o pessoal do Shalom. Quando o Shalom chega, já andou bem 500 pessoas na casa da pessoa. Tinha um demônio, aí tem 500 para tirar, é complicado, né? Tinha um, aí a família chama todo tipo de gente, aí entra mais. Isso é o que? Falta de fé. Isso mantém a fé ou destrói a fé? Isso é superstição. Isso é crendice. E às vezes nós no desespero procuramos qualquer coisa. Qualquer coisa. Tem gente que fala assim, eu aceito todo mundo lá em casa, né? Qualquer pessoa pode vir lá em casa e pregar. Está errado. Porque o demônio também pregou para Jesus, sim ou não? E citou o Salmo 90. E tem gente que fala assim, lá em casa a Bíblia é aberta no Salmo 90. Aí o que tem? É no Salmo tal. E as traças comendo a Bíblia. Diga comigo, Bíblia aberta, sem ser rezada, lida, meditada, vivenciada, é superstição. Nós não podemos usar a Bíblia de forma supersticiosa. Nem a devoção aos santos, né? Eu volto já para a questão da tentação, não esqueci. Às vezes a gente pega Santo Antônio, tem pessoas que fazem, né? Coloca de cabeça para baixo, né? Esconde ele, faz qualquer coisa para arranjar a namorada ou namorado. Ou seja, a superstição é um desvio da fé, é uma fé falsa. Nós não podemos ser supersticiosos. Os santos devem ser respeitados. Isso ofende os santos. Roubar a imagem de São José para chover, né? É um perigo essas coisas. Isso é uma ofensa a Deus. É um pecado contra o primeiro mandamento. Mas voltando para a tentação. Por que Deus permite a tentação? Diga comigo. Para que eu prove o meu amor a Deus. Mas vamos entender bem esse prove, porque às vezes a gente entende assim, não, Deus está me testando, a testa bem grande assim, né? Testando, para saber se eu tenho fé. E Ele não sabe não? Ele não sabe tudo não? Às vezes a gente fala as coisas, sabe nem o que está dizendo, né? Não, Deus me prova a gente para saber. Não, Ele não precisa saber. Ele já sabe.
Ele te prova porque ele quer te ver uma pessoa mais madura, me ver, né? Ver-nos. Uma pessoa mais madura, mais forte, mais decidida. Porque ninguém pode amar a Deus sem luta. Alguém ama sem lutar? Não. O seu filho você ama lutando, desde que engravida dele, as mulheres. E os homens também. Uns mais, outros menos. Você ama pelo sacrifício, é ou não é? E para vencer a tentação exige o que de nós? Sacrifício. Para manter a fé, eu preciso vencer o tentador. Só que o tentador nem sempre é só o demônio. Às vezes o tentador quem é? É o mundo, através dos amigos, da televisão, dos filmes. Ei, vamos fazer tal coisa. É o mundo nos tentando, o sistema do mal, através dos secretários dele. Vocês estão entendendo? Que debocham de nós. Santo Afonso até diz: as pessoas mundanas são piores que os demônios. Pesado, né? Diga, as pessoas mundanas são piores que os demônios. Os demônios, a pessoa joga uma água benta, faz uma oração, ele estribucha, mas tem que sair em algum momento, né? As pessoas mundanas demais que se entregaram ao pecado e lutam contra Deus, você fala de Deus e elas fazem o quê? Debocham, blasfemam e perseveram na maldade delas. Então o outro tentador quem é? O mundo, as pessoas mundanas. E a gente tem que lutar para não ser uma pessoa mundana, para não ser motivo de tentação para os outros. Eu até brinco em relação aos namorados, né? Brinco, mas é sério. Tipo lá o namorado, menina bonitona ou vice-versa, e ele propõe que os dois tenham uma vida íntima, uma vida ativa sexualmente antes do casamento. O que o namorado deve dizer para a namorada nessa hora? Não precisa dizer de forma expressa, mas interiormente deve dizer aquilo que Jesus disse para São Pedro. O que foi? Uma das coisas: afasta-te de mim, Satanás. Osés, mas é o meu namorado. Mas naquela hora, é como fala Jesus: tu não pensas como Deus, mas tu pensas como os homens. A palavra Satanás quer dizer opositor. Então imagina o namorado que quer usar a namorada. Ele está opondo-se ao caminho do céu que a namorada quer trilhar. Osés, mas ninguém nunca falou isso. Se tem amor, então pode tudo. Diga para o seu irmão: nanani, nanã. Não é assim não. Se tem amor, pode tudo. E o que é o amor? Aí entra nós entendermos o terceiro tentador. Quem é o pior tentador? Diga comigo. Sou eu. Você é pior do que o demônio? Sim. Pior do que o mundo? Sim. Quem é o pior? Eu mesmo. Porque se o demônio não estiver perto de mim, ninguém estiver perto de mim, mas eu quiser fazer o mal, quem é que faz? É nós mesmos. Mesmo, né? Não é nem mesmo, é mesmo. É eu mesmo. Faz. Santa Teresa de Ávila dizia: quem não reza e não medita, se joga no inferno sem precisar da ajuda dos demônios. Diga comigo: quem não reza e não medita, se joga no inferno sem precisar da ajuda dos demônios. É pesado ou não é? E toda vez que nós caímos em pecado mortal, eu e você, nós estamos nos lançando no inferno, nos braços do demônio. Então como é que eu mantenho a fé? Lutando contra a tentação. Porque toda vez que eu luto, eu fico mais forte. E toda vez que eu caio, eu fico mais fraco. Por isso que Santo Afonso fala que o mau hábito, diga comigo, o mau hábito é como se fosse uma segunda pessoa. Por exemplo, falei um palavrão sem querer. É um hábito que foi naquela hora, ali não é um hábito, foi uma atitude ruim.
Aí no outro dia, palavrão. Outro dia, palavrão, palavrão. Com um mês eu estou acostumado a falar palavrão como quem come bolacha. É um mau hábito. Eu fico com a menina hoje. Doeu a consciência. Aí outra, e outra. Daqui a pouco tem uma lista de 40 meninas que eu fiquei. O mau hábito. Nem sente mais dor na consciência. Fofoca, não sente mais dor na consciência. Então, como é que nós mantemos a fé? Diga comigo, lutando contra o demônio, contra o mundo e contra nós. Santa Teresa de Ávila falava o seguinte: o inimigo mais forte é o que está mais perto. O que é que está mais perto? Não tem ninguém mais perto da gente do que a gente mesmo, né? Só Deus. Mas Deus não é nosso inimigo, Ele é nosso amigo. Certo? A Santa Teresa até fala assim, né? Santa Teresa de Ávila: imagina que você está se escondendo do bandido, está sabendo que o bandido está querendo pegar alguém, aí você coloca, se fosse hoje, né? A geladeira, o fogão, a máquina de lavar na porta, tudo no meio. Aí coloca tudo, fecha, tranca, coloca corrente. Aí quando você olha, o bandido está lá dentro de casa. Quem é esse bandido? Sou eu, diga. O bandido é o homem velho, não é você, só você não. É o homem, o que é o homem velho? É as nossas inclinações que resistem a Deus. Vocês estão entendendo? Só que quando nós lutamos, nós tornamos um homem novo e uma mulher nova. E é assim que Deus nos vê. E é assim que nós temos que ver as pessoas que Deus nos dá. Você tem que olhar para o drogado e dizer: Jesus, me dá os teus olhos. Qual é o olhar de Jesus para uma pessoa que está drogada? Vê ele santo, glorificado já. Porque Jesus não vê ele na lama e na podridão. Jesus vê ele como ele criou para que ele fosse. Santa Teresinha falava, diga comigo: eu sou o que Deus pensa de mim. Será que Deus pensa de mim? Pergunta para o seu irmão: o que é que Deus pensa de ti? E assim, pergunta para ele o que ele te diz. Ou seja, nós somos o que Deus pensa de nós. Deus nos pensou o quê? Diga comigo: santos. Deus não nos pensou medíocres. Deus nos pensou santos. Voltando para a questão do sofrimento, né, que meu amigo me perguntou. Eu vou bem longe, mas volto para o início, né? Ele me perguntava sobre o sofrimento. Qual a finalidade do sofrimento? Aí nós temos os graus de sofrimento aqui. É no sofrimento que nós nos mantemos na fé. Por exemplo, eu posso sofrer coisas bobas, calor. Eu fico, calor desgraçado, ou miséria, ou sol quente, ou muriçoca. Eu começo a murmurar, reclamar e blasfemar. E ficar com raiva de quem está em casa porque tem muriçoca, mosquito, mosca. Eu estou sofrendo, é um sofrimento fraquinho, sim ou não? Mas é muita mosca, mas é fraquinho ainda. Eu estou com um pouquinho de fome, eu começo a reclamar. É um sofrimento a fome, sim ou não? Sim. A internet caiu. É um sofrimento, sim ou não? Deixa cair para ver se não é. Aqui. É. Sofrimento para conversar com alguém, às vezes não tem crédito, conversa pelo WhatsApp, não é não? É um sofrimentozinho. Só que a gente faz o quê? Eu vou ligar, eu vou cancelar essa internet, eu não quero saber, eu estou pagando direitinho, o senhor está com 3 meses de atraso, né? Por que cortaram? Estou zoando, né? Ou seja, os sofrimentos do dia a dia, que são pequenos, a gente faz o quê? Às vezes, reclama, murmura, maldiz. Ah, meu Deus, carne assada de novo. Tem gente que reclama que todo dia carne, estou enjoado de carne. Já viram alguém falar assim? Eu estou enjoado de comer carne. Eu falei, oh meu Deus, como eu queria dizer essa frase, né? Eu queria tanto dizer isso, uma palavra bonita, enjoado de comer carne, né? Até perguntam, geralmente sexta-feira, o pessoal pergunta: Oséias, quando cai algum dia de um santo assim específico, uma festa, hoje pode comer carne? Eu falei, irmão, eu não posso não. É porque não tem mesmo, por isso que eu não vou comer, entendeu?
Ou seja, as pessoas ficam aperreadas porque se pode ou não comer carne, né? Aquela coisa toda, porque é um sofrimento não comer carne uma sexta-feira. Meu Deus. Então, sofrimentos pequenos. Vem ver meu tempo, que eu acho que senão vou passar muito. Estou terminando já, né? 3 minutinhos, termino. Tudo ao vivo. 4 minutos, pronto. 1 minuto a mais, é generoso, viu? Aí o sofrimento aonde eu tenho um sofrimento e no lugar de ser melhor, eu fico pior. O sofrimento que me faz pior. Não ele em si, o que eu faço com ele. Esse é um tipo de sofrimento. O outro sofrimento é onde eu estou sofrendo, perdi o emprego, perdi alguma coisa, teve um imprevisto. São João da Cruz fala o seguinte: santo é aquele que vive bem os imprevistos do dia a dia. Diga comigo, santo é aquele que vive bem os imprevistos do dia a dia. Lembre, ó, santo não se faz de improviso, viu? Um dia eu quero ser santo. Aí Deus manda lá para testar a tua paciência aí. Só amanhã, Senhor, estou dizendo, estou brincando, amanhã. Igual Santo Agostinho, né? Eu quero ser casto, amanhã. Eu quero ser puro, amanhã, viu? Amanhã. Amanhã eu serei. Não, não é amanhã, é hoje. Tem que ser hoje. Aí tem um sofrimento que eu aceito. Olha aqui o sofrimento que eu aceito. Eu digo, Senhor, está difícil. Você chora, você não entende. Você fica meio desanimado, mas você diz, Senhor, eu não entendo. Mas se tu permite, me dê força para suportar. É um sofrimento vivido com paciência, com fé, com lágrimas. Lágrimas até de sangue às vezes. Mas você diz, Senhor, me dê força. Eu te louvo porque eu estou conseguindo carregar a cruz. Aqui mudou de figura, sim ou não? É melhor o primeiro tipo ou o segundo? A forma de sofrer? O segundo. Eu sofro em Deus. Eu sofro em Cristo. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Não é assim que a gente reza na missa? Quando é que a gente faz isso? Quando nós sofremos em Cristo. Se a gente entendesse o que era um pouco a missa, né? A gente vivia bem, né? Aí o que acontece? Tem um terceiro grau de sofrimento. Esse é o máximo. Esse segundo, pessoas santas vivem. Mas esse terceiro tem que ser muito, muito santo. A pessoa se alegra em sofrer. Não é doido, viu? A pessoa se alegra em sofrer. É o grau máximo de alguém que chegou na união com Deus. Uma vez uma santa disse assim, Senhor, vós estáis chateado comigo, me esquecestes? Por quê? Filha minha, uma carmelita, né? E ela responde, porque não me destes nenhum sofrimento hoje. Eu quero sofrer. Santa Maria Madalena de Paz, que também é carmelita, ela dizia o seguinte, quem reza faz muito. Diga comigo, quem reza faz muito. Quem reza e trabalha, esse trabalho é a questão da evangelização, certo? Para salvar almas. Faz muito. Quem reza e trabalha e sofre, faz tudo. Vocês entendem que o trono de Deus, onde é? Na cruz, no sofrimento. Não é um discurso derrotista. Sabe por que o mundo está infeliz hoje? Porque nós não queremos mais o estandarte, a bandeira da cruz. E para terminar, por que o povo e nós que fazemos parte do povo vivemos só triste? Diga comigo, porque esquecemos a penitência, esquecemos a cruz. Se nós fôssemos penitentes, quando viesse sofrimento, o que acontecia? A gente estava treinado, sim ou não? Ia doer? Ia. Mas o couro estava grosso. Só que nós fugimos, nós corremos as léguas do sofrimento. Diga comigo, quem faz penitência, experimenta a alegria. Mas um exemplo, não, quem come o que quer, faz o que quer, na hora que quer, acorda na hora que quer, dorme na hora que quer, tudo o que quer,
Quando vier qualquer sofrimento, a mãe não comprou roupa que eu queria rosa, ela comprou lilás, vai morrer, vai se matar. O namorado deixou, tá com a outra, mais bonita que eu, vou se matar, tudo é se matar. Porque falta uma vida penitente. Para terminar, o que Nossa Senhora fala em praticamente todas as aparições. Muitas almas vão para o inferno, porque não há quem reze e se sacrifique por elas. Como é que mantém a fé? Rezando e se sacrificando. Como é que mantém a fé? Rezando e se sacrificando. Nós queremos ser felizes, então vamos parar de querer sombra e água fresca. É penitência, é jejum, é dobrar o joelho, até doer. Se a gente não aprender a sofrer, nós não vamos aprender a viver. Por isso que nessa pandemia muita gente está desesperado, porque não aprendeu a sofrer nem ser penitente. Amém?